muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa, tendo por lema no canal: pensai nas coisas do alto. O tema que iremos discorrer agora é a presença da Trindade no Antigo Testamento. Esse é o segundo vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo é a presença da Trindade no Novo Testamento. Agora, presença da Trindade no Antigo Testamento. Caros ouvintes, nós sempre soubemos, de acordo com o ensinamento de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que Deus é um só, um único Deus. E este ensinamento foi reproduzido pelo próprio Cristo no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 29. Muitos ensinam que a doutrina da Trindade foi divulgada especificamente pelos pais da igreja, ou seja, homens que viveram a partir do segundo século depois de Cristo e que deram origem à igreja e ao cristianismo, como hoje conhecemos. A partir daí, ou seja, cerca de 100 anos depois da era apostólica, é que se tem interpretado que Deus é uma trindade. Até aí eles estão certos, sim, pois sim, é verdade que os pais da igreja criaram o nome Trindade no segundo século. Até aí, tudo ok, tá certo dentro da história. Mas, queridos, a doutrina da Trindade já existia desde Gênesis na Escritura Sagrada. Então, os pais da igreja no segundo século criaram apenas o nome Trindade. E se você quer saber mais sobre esse assunto, o primeiro vídeo traz detalhes de como tudo isso aconteceu. Mas agora nós vamos falar sobre a presença da Trindade no Antigo Testamento. Esse é o nosso assunto. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda aqui em nosso canal, faça sua inscrição, nos acompanhe. Ainda desafio em 3 segundos você tocar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar aí no pé do vídeo o seu joinha, ok? Todas as sextas-feiras, vídeo novo no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Queridos, no vídeo anterior conhecemos a origem da palavra Trindade. Falamos também sobre Quintus Septimus Florens Tertuliano, que foi a primeira pessoa que fez uso dessa palavra, Trinitas, na história da igreja. E comentamos também sobre o perigo de certas seitas que negam a existência de Jesus Deus, de o Espírito Santo Deus, na Trindade Santa. Com base em todo o Novo Testamento, derrubamos por terra esses conceitos antibíblicos. E só para mostrar com mais veracidade esse assunto, vamos continuar discorrendo sobre ele agora na visão do Antigo Testamento. Mas, pastor, é possível também perceber a presença da Trindade Santa nos registros do Antigo Testamento? Começamos a provar isso, queridos, lendo o que está registrado em Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, que diz assim, presta atenção, se você estiver com sua Bíblia aí, tem muitos acompanhantes aqui do nosso canal que me dizem: pastor, não deixo de ouvir os seus vídeos com a Bíblia na mão, porque você cita todos os livros e versículos que estão sendo discorridos ali, e fica mais fácil o entendimento a gente com a Bíblia na mão. Então, parabéns para você, continue com a Bíblia na mão, porque isso é muito importante, tá acompanhando e tá entendendo melhor, o que estamos tratando aqui, ok? Então, abra aí, Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem dos outros.
Eu comecei a pegar esse primeiro texto aí, porque já vi alguns livros, já ouvi algumas pregações sobre precisamente esse versículo. E só que a definição é totalmente inversa do que a Bíblia está nos falando. Olha o que eu já ouvi, ou que já lemos por aí em artigos, em pesquisas, em palestras sobre isso aí. A teologia cristã compreende que a Trindade está sendo citada aí em Gênesis 11, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem deles, né? Descreve a Trindade para confundir a linguagem dos homens, para que eles não continuem a construção ali naquele momento da Torre de Babel, né? Como vocês com certeza já ouviram falar dessa história, a confusão das línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos, algumas entidades buscam base em relatos históricos apócrifos, né, que falam acerca desse texto para provar a não existência da Trindade na Bíblia. Questionam se de fato existe mesmo a Trindade em Gênesis 11:7, e esse questionamento eles fazem pegando por base um livro apócrifo, extra Bíblia, fora da Escritura Sagrada. Eles chegam a se basear em livros não inspirados por Deus para definir que a interpretação que era a Trindade não estava sendo falada em Gênesis. Diz que ali é incerto dizer que era a Trindade. Pois eles dizem isso, pois são céticos e não confiam na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não deixa margem, né, de dúvida nenhuma para a gente compreender o que está sendo falado ali. Eles chegam a alegar que a doutrina da Trindade não se desenvolveu no contexto original hebraico, judaico, né, quando a Bíblia foi escrita. Dizem que o povo israelita, né, judeu, que recebeu a Escritura, né, como está registrado em Romanos 9:4, sempre souberam, de acordo com os ensinamentos de Deuteronômio 6:4, que Deus é o Errad, né, que está ali registrado. Ou seja, é um só. E esse ensinamento foi reproduzido pelo próprio Cristo, ali em Marcos 12:29, né? E também pelos pais da igreja, ou seja, os homens que viveram a partir do 2º século depois de Cristo foi que deram origem, né, à igreja, ao cristianismo, né, que hoje conhecemos. Depois disso foi que surgiu a palavra Trindade. Se você ouviu o primeiro vídeo, você não está tendo dúvida nenhuma até então. Até aí eles estão, né, certos, sim, né? É verdade que os pais da igreja, né, criaram o nome Trindade no 2º século, mas a doutrina da Trindade já existia na Bíblia desde Gênesis. O que foi criado apenas foi a palavra Trindade, né? Que foi para facilitar o entendimento, mas tudo bem, né? Podemos ter como base na Bíblia a própria Bíblia sobre a doutrina, ainda que seja meramente atingida por uma especulação humana, ainda que peguem indícios de livros não inspirados por Deus. A própria Bíblia dá melhor interpretação, né? As interpretações, né, dela mesmo. Antes, então, de taxarmos essa certeza, você poderia até questionar sobre a Trindade. Mas mesmo sem termos um título, né, um nome para ela, percebemos a sua atuação em toda a Bíblia, né? Nós trabalhamos sobre a presença da Trindade no Novo Testamento, que é o primeiro vídeo, e nós discorremos o Novo Testamento todinho, né, os apóstolos, né, os primórdios da igreja, ali falando da Trindade, o próprio Jesus Cristo expressando ali a presença da Trindade. Agora, se você achar que não, então, além de mostrar muito mais, né, no Novo Testamento, nós vamos mostrar agora no Antigo Testamento a presença da Trindade ali. Sabe, muitos combatem a Trindade por textos não inspirados por Deus. Por exemplo,
Podemos argumentar sobre as literaturas judaicas, que alguns usam para combater a Trindade. O que elas dizem sobre o que Deus estava falando em Gênesis 11:7, que é o versículo, texto base para eles combaterem a presença da Trindade na Bíblia. Eles só usam esse texto, nem outro mais. Enquanto que nós estamos trabalhando vários textos e passagens na Bíblia, mostrando a atuação ali direta da Trindade, né, na Escritura Sagrada. A literatura judaica, não inspirada por Deus, tem várias outras obras com muitos relatos históricos que diferem e muito do conhecimento das Sagradas Escrituras. Os livros judaicos apócrifos são interessantes para a gente estudar a história, né, o aspecto histórico, né, da época, mas não inspirados por Deus. Aí, entre esses escritos judaicos, tem o livro dos Jubileus, por exemplo. É um dos pergaminhos que eles usam para tentar responder se havia ou não uma trindade ali em Gênesis 11:7. Certo? Esse é um livro apócrifo, traduzido para o português por Prado em 2012. Possui vários relatos históricos acerca da criação humana até os tempos dos patriarcas. O próprio livro se diz ter sido entregue da criação humana até os tempos dos patriarcas. O livro descreve ter sido elaborado por um mensageiro celestial, um anjo. Aí foi dado a Moisés no Monte Sinai, enquanto ele recebia também a Torá por Deus. O livro apócrifo é que revela isso. Moisés, do grego Moshe, que tem o significado de tirar, na etimologia judaica popular tem o significado de retirado, isso é, salvo da água. O capítulo 1, versículo 29 desse apócrifo, né? Eu estou me referindo ao livro dos Jubileus, descreve esse mensageiro como um anjo, como aquele que esteve na frente do acampamento de Israel no deserto. E ele é chamado na tradução para o português, né? O livro menciona ele como anjo da presença. Esse mensageiro enviado por Deus, conforme o livro relata, também fala da história da construção da Torre de Babel, a partir do capítulo 10, versículo 18 dele. Aí nesse livro, né, apócrifo, o livro dos Jubileus, ele descreve da seguinte forma o trecho da Torre de Babel. Eu quero me ater a ler só esse pedaço aqui, porque é o texto que eles mais usam para combater a Trindade. Diz assim: e no 33º jubileu, no primeiro ano da segunda semana, Peleg tomou para si uma esposa, cujo nome era Lomna, a filha de Sinar. E ela deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana. E ele o chamou pelo nome de Reu. Isso está registrado em Gênesis 11:18, o nome, né, de Reu. Porque ele disse: eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelos propósito maligno de construírem para si mesmo uma cidade e uma torre na terra de Sinar. Porque eles partiram da terra de Ararat para o leste de Sinar, porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre, dizendo: vamos por meio dela subir até os céus. Né? Aí o livro continua, né? O livro dos Jubileus. E eles começaram a construir, e na 4ª semana fizeram tijolos, né, com fogo. Tijolos serviam para pedra, o barro com o qual eles acimentavam os tijolos, unindo, era asfalto que provém do mar e das fontes das águas da terra de Sinar. E eles construíram por 43 anos, eles estavam construindo a torre. Aí diz a largura, fala da extensão, né? Aí então termina o texto, o livro descrevendo: e o Senhor Deus disse para nós: eis que eles são um povo e começaram a agir agora, e não há mais irrealizável a eles.
vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender que o que o outro diz, né, será confundido. Isso é o que está registrado no livro dos Jubileus. Ora, o livro dos Jubileus, queridos, foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto por volta do ano 1947 da nossa era. Ele foi preservado pela comunidade sacerdotal judaica chamada os essênios, né? E o que se sabe é que os essênios eram fiéis preservadores das tradições que Deus deixou da Torá, bem como dos textos bíblicos, assim como as descobertas que foram achadas ali nas grutas de Qumran, né? Os essênios ainda foram responsáveis pela educação de João Batista, né? O original Yohanan, e desfrutaram de maior pureza e santidade naquela comunidade sacerdotal em Jerusalém, cuja maioria havia se corrompido em vários crimes e hipocrisias, como diz Mateus no capítulo 23. Quem são os essênios, ou que material foi esse encontrado nas grutas de Qumran? Então, queridos, tem 2 vídeos aqui no canal que tem o título A História da Bíblia, parte 1 e parte 2. Pesquise e assista, que é muito interessante. Aí você vai saber quem foram os essênios, o que foram os achados, né, da gruta de Qumran, né, e os manuscritos do Mar Morto. Tem nesses 2 vídeos aí, muito boa assistir esses vídeos aí, ok? Pois bem, o livro apócrifo dos Jubileus, né, por ser apócrifo, é uma literatura não conhecida pela maioria dos cristãos, né, e seus teólogos não valorizam o que tem escrito ali, por não ser inspiração de Deus. É apenas uma literatura histórica, né, judaica, pareada com o Talmud, por exemplo, também com o livro de Enoque, que é um livro citado na Bíblia, né, mas não é inspirado. Vários outros achados, né, temos por base aí não inspirada. Sendo assim, podemos até observar um trecho que está escrito nos relatos do livro dos Jubileus, que é o Cainã, filho de Arfaxades, neto de Shem, né, que aparece na genealogia do Senhor Jesus lá em Lucas 3:36, mas não aparece na genealogia de Gênesis 10:22. Aparece na genealogia do livro dos Jubileus, lá no capítulo 8, versículo 1. Ou seja, Lucas certamente ele consultou o livro dos Jubileus para remontar a genealogia do Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus. Consultar a dados históricos somente, claro, nos traz aí mais bagagem, né? São livros não inspirados por Deus, mas que servem para a gente observar a história, né? Não são livros inspirados. Deus não inspirou homens a escreverem aqueles livros, mas relatam fatos da história. E se você quer saber mais sobre o que são realmente os livros apócrifos, queridos, então consulte aqui também no canal um tema de um vídeo que tem por seguinte tema: apócrifo, os livros perdidos da Bíblia. Consulte também esse vídeo. Outro livro apócrifo chamado livro O Justo, né? Mencionado por 2 vezes na própria Bíblia Sagrada. Ele é mencionado em Josué 10 e em 2 Samuel 1, né? Dá uma explicação meio controversa com quem Deus falava ali em Gênesis 11:7. O livro dos justos menciona no capítulo 9, versículo 32, o seguinte, a respeito da confusão de línguas da Torre de Babel. Lembre-se, o livro do justo, né, é um livro citado na Bíblia, mas não é um livro inspirado por Deus. É um livro apócrifo, é um livro que foi meramente humano, escrito para a história. Aí ele descreve no capítulo 9, 32 o seguinte: e Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele e para aqueles que os rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir a sua língua. Veja que é o único texto
É o único texto e o único livro do mundo que põe posição contra a Trindade. Mas por que o livro de Gênesis ou nenhum outro livro já escrito não diz que Deus estava ali conversando com anjos? Né? Por que a palavra de Deus não cita isso? Apenas esse único livro apócrifo no mundo, nessa única passagem, fala que Deus estava conversando ali com anjos e não com a Trindade. Dado as circunstâncias, como a Bíblia jamais se contradiz, podemos ver nela, do começo ao final de suas páginas, fazendo menção à doutrina da Trindade, a um Deus triuno. Sendo assim, queridos, entendemos que embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, como nós já vimos no primeiro vídeo, ela se apresenta desde a primeira página em Gênesis capítulo 1 até a última página em Apocalipse 22, versículos de 3 a 17, fazendo referência na unidade da divindade, as três pessoas, uma só substância, poder e eternidade. Isso é, Deus Pai, como podemos ver em 1 Coríntios 8:6, Deus Filho, como diz 1 João capítulo 5, versículo 20, e Deus Espírito Santo, como registra Atos dos Apóstolos capítulo 5, precisamente do versículo 3º ao 5º, às quais a Bíblia atribui tanto divindade como personalidade e as apresenta como pessoas distintas. Como reforça o evangelista Mateus no capítulo 28, 19, Efésios no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 12, onde afirmam que estes são um. Aí é o que completa o evangelista João no capítulo 5, versículo 7, como já lemos antes, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Desde o começo da Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 2, Deus está ali representando a Trindade Santa. Podemos sim, em toda a Bíblia, encontrar conceitos cruciais para a base da doutrina da Trindade. O único verdadeiro Deus de Israel é tripessoar em natureza e está identificado como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Nós também, queridos, podemos ver isso, a personalidade e a divindade juntas ali no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Permanecem ali, caminham juntas em tantas várias passagens da Bíblia. Se a personalidade e a divindade de um membro é negada, então deve ser negada a todos. Isso é um caso clássico de um por todos e todos por um. Os mesmos argumentos os quais nos conduzem a concluir que o Pai é uma pessoa e não uma força impessoal e que ele é verdadeiramente divino, nos leva às mesmas conclusões sobre o Filho e o Espírito Santo. Além de querer tirar conclusões em livros que Deus não inspirou a escrevê-los, os céticos e algumas seitas criam algumas heresias sobre a doutrina da Trindade. Quer ver? Vamos ver alguma dessas coisas que dizem por aí, né? Extra Bíblia. Teorias heréticas com relação à Trindade. Primeira, o modalismo. É também chamado de sabelianismo ou mesmo monarquismo modalista, né? Tem esses nomes aí. Essa teoria defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única pessoa divina. Ou seja, quando eles dizem isso, né? Quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela estaria então apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo Pai na criação, Filho na redenção, o Espírito na regeneração. Para eles é dessa forma que se atua Deus, não numa trindade. Né? Há uma outra teoria herética, antibíblica, que tem o nome adocianismo.
né? Essa é a segunda heresia contra a Trindade. Defende que Jesus não era divino, mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus no momento do seu batismo, o que fez com que ele fosse elevado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. É uma heresia, com certeza, que fere tantos os preceitos, né, os princípios da Bíblia. Há uma terceira heresia que tem o nome de arianismo. Talvez você já tenha escutado falar sobre essa questão dos arianos, que defende que o Filho não é eterno, mas simplesmente um ser criado por Deus que serviu propriamente como um instrumento para a criação do mundo. O arianismo surgiu no início do século IV depois de Cristo, sob a liderança de Ário, um presbítero da igreja de Alexandria. Foi fortemente combatido pelo importante teólogo Atanásio. Então, Atanásio, refutou demais Ário no seu tempo contra essa heresia. Então, conhecido como Atanásio de Alexandria, ele foi um presbítero teólogo cristão, um dos chefes da igreja, um defensor do trinitarismo contra o arianismo. Então, ele combateu piamente essa doutrina herética de Ares, um líder da comunidade do século IV. O conflito contra Ário e seus seguidores, apoiado muitas vezes pela corte em Roma, moldou a carreira de Atanásio. A igreja rapidamente procurou combater tais heresias. Na época foram convocados concílios, onde vários teólogos se reuniam e formulavam documentos que expressavam a declaração de fé da antiga igreja, da igreja primitiva. Assim como já sabemos, após ter sido utilizada por Tertuliano no final do século II depois de Cristo, aí a palavra Trindade passou a ser considerada de maneira mais formal na teologia cristã a partir do século IV, justamente fortificada essa palavra para combater o arianismo, uma doutrina herética contra a Trindade. Dentre esses concílios, a Trindade foi especialmente debatida e afirmada, no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo. Mas aí, criando mais força, ela foi reafirmada no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Estudiosos notáveis como Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano, teve o Gregório de Nissa, tinha Agostinho. Eles refletiram muito, e defenderam muito sobre a doutrina da Trindade. E mais de 1000 anos depois, igualmente os reformadores deram especial importância a ela. Com destaque, podemos citar João Calvino, que concentrou grande parte dos seus escritos falando sobre a Trindade Santa à luz da palavra sagrada, especialmente com relação à pessoa do Espírito Santo. Lendo a Bíblia, o que eles disseram, será que existe alguma hierarquia na Trindade? Para respondermos essa pergunta corretamente, precisamos fazer uma distinção entre trindade ontológica e trindade econômica, para a gente saber se existia ou não uma hierarquia dentro da Trindade. A Trindade ontológica é a Trindade, o estudo da doutrina da Trindade dentro da teologia, aí ela vai se dividir nesses dois aspectos. A Trindade ontológica fala acerca da Trindade em essência. Nesse sentido, não há qualquer hierarquia ou subordinação, porque está na sua essência, não pode ser assim. Às vezes, a expressão primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade nos leva a uma falsa interpretação de que existe algum tipo de hierarquia. Quem vem em primeiro, quem vem em segundo, quem vem em terceiro. Mas, na verdade, ela se refere ao fato de que o Pai origina
Isto é, o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Aí por isso que dá-se essa questão, primeira, segunda, terceira, não por ordem hierárquica, né? Mas a atuação. Também é preciso entender que quando se diz gerado, né, ou procede de, não significa criado. Precisamos entender isso, ou seja, não há um único momento em que o Filho não existiu, ou mesmo que o Espírito esteve ausente. Está dando para compreender, queridos? É importante entender isso, né? O Pai sempre foi o Pai, o Filho sempre foi o Filho do Pai e o Espírito sempre foi procedente do Pai e do Filho. Podemos entender melhor se a gente for para a Bíblia e ler Miqueias capítulo 5, versículo 2, ler João capítulo 5, versículo 6, também o capítulo 15 de João, versículo 26, fala muito sobre isso, mas para a gente não ler todos esse texto, eu quero me ater em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Antes já existia a Trindade, antes de tudo. Aí Agostinho também foi muito feliz em dizer: o Pai é apenas o Pai do Filho, o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Palavras de Agostinho. Isso significa o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus, possuem o mesmo poder, a mesma majestade e devem ser adorados de igual modo. Biblicamente, cada pessoa da Trindade procura a honra da outra, simplesmente porque, na verdade, são um único e verdadeiro Deus. Dá para compreender, queridos? Aí é a trindade ontológica, né? Uma divisão da trindade dentro da teologia. A segunda divisão é a trindade econômica. Aí trata acerca da forma com que Deus triuno age em relação à criação e à redenção. Por exemplo, o Pai cria através do Filho pela agência do Espírito Santo. Assim como a relação, a economia da obra da salvação, existe uma organização e nessa organização e somente nela Isso é o que acontece. Apenas no aspecto econômico existem uma espécie de subordinação, pois o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. É nesse sentido com relação que envolve o plano de salvação que Jesus declarou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28. Ser menor que o Pai, nesse sentido aí. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Portanto, queridos, ainda com relação à salvação, é correto dizer que o Pai planejou a salvação e elegeu os santos. O Filho trouxe a redenção, executando o plano salvífico. E o Espírito Santo confirma essa obra regeneradora, capacitando e santificando o pecador. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 2, ele falou de forma muito clara e simples sobre isso que acabamos de falar. Por mais que não possamos explicar completamente o que é a Trindade, certamente podemos compreender que só há um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Esse Deus triuno, por sua infinita graça de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação.
A Trindade Santa é um ministério a ser aceito puramente pela fé. Talvez a razão pudesse nos levar a crer na unidade de Deus. Porém, somente a revelação pode nos desvendar o mistério da Trindade Santa. Pode parecer difícil, queridos, para a mente humana conviver com o fato de Deus em três pessoas distintas e ainda assim continuar sendo apenas um Deus e não três deuses. Né? Como muitos dizem por aí, existem muitas organizações que dizem que somos idólatras, né? Que o cristão é idólatra. A Bíblia apenas estabelece esse fato, mas não apresenta maior detalhe de como isso pode ser explicado sobre a atuação da Trindade em toda a história da igreja. Mas ela está ali presente, como vimos, como passeamos em toda a história da Bíblia, desde o Antigo e o Novo Testamento, a Trindade atuando ali. Portanto, assim como pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós cremos em um Deus triuno, arquiteto do universo. Igualmente, pela fé, precisamos aceitar a maneira como Deus se revelou a nós através da sua palavra, sem entrarmos em especulações. Nós conhecemos de Deus o que Ele deixou revelar. Não é tudo, é apenas uma pequena partícula do que Ele permitiu deixar-nos conhecer dEle. O que passar disso é especulação, como está escrito em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. Provavelmente, querido, no avaliamento desse assunto, a importância da doutrina da Trindade, enquanto não compreendermos, né, o que seria a teologia cristã sem ela, aí a gente não entende esse assunto. O teólogo Augustus, ele nos esclarece o fato de que, se não há Trindade, Cristo não é Deus. E se não pode conhecer ou revelar perfeitamente a Deus através da Trindade, então não é Cristo e não é Espírito Santo. Augustus Hopkins Strong foi um ministro batista e teólogo que viveu nos Estados Unidos, né, durante o final do século XIX a início do século XX. Seu livro mais influente foi Teologia Sistemática, né? Provou ser um esteio da educação teológica batista reformada por várias gerações. Quem fez o Seminário Batista da Teologia conheceu por demais esse livro aí. Ou quem já fez o Seminário Presbiteriano conheceu a Teologia Sistemática de Lois Berkhof, né? Teologia Sistemática, o conjunto completo ou então o resumo dessa teologia de Lois Berkhof, chamado o Berkhofinho. Lois Berkhof, um teólogo sistemático reformado, cujas obras têm sido muito influentes na teologia calvinista na América do Norte e na América Latina. Sua teologia sistemática tem sido durante décadas o livro-texto utilizado em muitas faculdades cristãs, de teologia aqui no Brasil. Tanto o material de Strong quanto Berkhof são muito bons e pude estudar e aprender muito com esses dois sistemas aí. Minha formação teológica foi dentro da doutrina presbiteriana, né, do Brasil e também da doutrina batista. Então eu tive o privilégio de estar estudando sobre esses dois teólogos aí dentro da teologia sistemática, tanto de Strong quanto de Berkhof, né? Então, queridos, o cristianismo se torna, então, a única e final revelação, apesar de muitos acharem apenas dos muitos sistemas conflitantes e competitivos que existe no mundo. O cristianismo se torna, né, a revelação
de Deus. E cada sistema religioso tem as suas porções de verdade, mas também tem as suas porções de dúvidas, contradições. Porém, o cristianismo bíblico nos dá a verdade de Deus. A Bíblia não somente fala sobre Deus, a Bíblia é o próprio Deus falando a nós a sua verdade. O mesmo com respeito ao Espírito Santo. Como Deus pode apenas ser revelado através dele, assim também ele pode apenas ser apropriado através dele mesmo. Se o Espírito Santo não é Deus, então o amor e a autocomunicação de Deus para a alma humana não é uma realidade. Em outras palavras, se a doutrina da Trindade é apenas uma mera religião natural, isso vai nos afastar, de Deus, do centro, da doutrina da Trindade, no centro da Bíblia Sagrada. Entretanto, de acordo com T.L., T.L. foi um missionário adventista americano na China, foi editor, arqueólogo, escritor, professor do Antigo Testamento. Ele é mais conhecido por seus estudos cronológicos dos reinos de Judá e Israel. Ele escreve muito sobre essas duas nações. E ele escreveu algo muito interessante de se ler e eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí então T.L. disse assim: o quadro bíblico de Deus não é de singular ser supremo sozinho consigo mesmo, antissocial, solitário, afastado. Deus é amor e o amor nela companheirismo. Certamente Deus poderia conversar com os homens ou os anjos, porém mesmo Deus necessitaria de companheirismo e associação com alguém igual que pudesse pensar como ele. E assim Deus comunga com Deus, compartilhando e levando efeito planos em comum acordo com ele mesmo. Nesse contexto, torna-se mais claras as referências e plano sendo tratado no próprio seio da divindade. Aí a gente pode voltar em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e até mesmo o texto que deu base, a essa reflexão desse vídeo, que é o capítulo 11, versículo 7 de Gênesis. Aí podíamos ainda reforçar lá em Isaías 6, 8, alguns outros textos que poderíamos aí folhear e trazer com base em tudo que nós já falamos. Portanto, meus queridos, mantenhamos firme a profunda convicção de que o Pai muito nos ama, conforme escreve o evangelista João no capítulo 3, versículo 16, que ele diz o quê? O evangelista João, ele diz assim na palavra de Deus: Deus amou o mundo, certo? Então, Jesus Cristo haver oferecido sua vida por nós, e isso permanece para nós até hoje. Ele é o nosso advogado, como diz em 1 João 2, 1, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E que o Espírito Santo está conosco para nos assistir em nossas fraquezas, como Paulo escreve em Romanos no capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, e para concluir nosso estudo sobre esse vídeo, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele se despede assim aos queridos da igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que Deus te abençoe.